ter sido. Porque o que eu tava falando era o que foi... Agredido. Então, não, mas... Não, ele não chegou a ser agredido, não. Sofreu uma agressão verbal. É o que tava sendo... O Humberto, eu tenho uma videozinho história que eu com ele, que eu quando estava na externa, ele foi agredido. Eu estava junto com ele, né? Pode ser que a gente tenha falado disso. Mas, então acho que não é ele mesmo, não. Eu acho que é o Humberto que eu tô falando. Que foi que ele sofreu aquela... O professor Porã começou a xingar ele na rua. Ah, sim. Que foi o vídeo que eu comentei, lembra? Deixa eu lembrar, quem que tava de Cinegra? Será que era Humberto? Eu acho que foi sim. Então, que ele fez ocorrência. Porque assim, É isso você mesmo. tá falando dessa... Ô, gente, olha isso, eu já não tô nem lembrando, porque todos estão agredidos. Então, porque foi assim que meio que a gente começou a conversar, por É causa isso mesmo. disso. É Porque isso eu mesmo. achei ele de uma frieza com aquilo, né? Porque assim, você tá sofrendo um abuso moral, cara, em pleno rua, em plena rua. Eu ainda assim. acho que é pior pro cinegrafista, porque é aquela coisa, eu posso escolher não ir. Por exemplo, nessas manifestações, o repórter fica muito exposto, né? Não tem como, mas o repórter ele pode ficar escondidinho atrás e se proteger, e o cinegra que tem que estar lá Então, e deixa fazer a eu imagem. contextualizar Com aquela câmera para as enorme. pessoas entenderem o que eu tô falando. Como é que esconde? Porque foi isso tem um ano já mais, né? Foi em março do ano passado. Foi bem no início. Tava naquele período bem rígido das pessoas manifestarem contra a Globo, de aí transferir isso para redação, funcionários, né? pro repórter, pro cinegrafista e tal. E aí caiu para mim no meu feed um vídeo desse cinegrafista sofrendo um abuso moral na rua de um cara que era de extrema direita e tal, e aí assim, transferindo para esse cara toda aquela coisa que ele achava que vinha da Globo e tudo mais. E aí eu tava explicando na época, né, eu fazia os conteúdos explicativos sobre política lá, eu tava explicando que aquilo tinha um nome, até porque o ano eleitoral tava vindo, e aquilo nada mais era que uma tática usada amplamente há muitos anos, né, inclusive é usada hoje no YouTube, para você subir degrau, né, na audiência de alguém que é maior que você. E aí o cara tava, né, construindo essa autoridade em cima dos outros, né, isso chama chatosar e tal. E aí eu fiz um vídeo para explicar isso, porque eu achei que muito absurdo que ele tava uma onda do Brasil inteiro, não era só aqui, né? Muito. A gente ficava muito inseguro. A gente passou os links todos que a gente fazia nos jornais para dentro da emissora, para você ter uma ideia. A gente não podia sequer mostrar, a pessoa podia estar acontecendo a parada ao vivo, por exemplo, no calçadão. Eu passava o assunto todo para dentro da emissora. A gente não tinha coragem de expor a equipe a esse risco, porque a gente está ao vivo ali... É uma exposição e a gente fica muito vulnerável. Não sabe o que vai acontecer. Ele está concentrado, o cinegrafista está olhando só naquele buraco ali para ele, e ali em volta... Você está desarmado, né? Você mil tá vendo coisas acontecendo. E é nessa hora que essas pessoas surgem. E elas sabem exatamente a hora que a gente vai entrar ao vivo. Não, e eu acho que assim, é uma mentalidade tão pequena, cara, porque tudo bem, assim... ainda que eu discorde dos métodos, sabe? Você ter a liberdade de se expressar, de apoiar quem você quiser, é um direito de cada um. Eu acho que isso aí tem que acontecer, senão a gente não viveria numa democracia. Mas eu acho que quando você atravessa o limite do que o outro, fisicamente, do que o outro tá fazendo, tá errado. Porque, tipo assim, igual eu falei na época lá, pô, velho, você sabe lá mesmo qual que é a vida desse cara? Você acha mesmo que um cara que é cinegrafista de uma emissora, você vai protestar em cima daquele cara... Você vai derrubar uma emissora por causa daquele cara que você foi expor na rua? Aí é que eu falo que as pessoas que precisam ter um pouco de maturidade do que esse cara tá querendo fazer. Porque, assim, se ela raciocinar um pouquinho, se ao invés dela pegar assim... Porque quando o vídeo passa por você na timeline, você tem a reação visceral. Uhum. Ele, pegou o cara da Globo lá, isso aí, dá nele e tal. Mas se você... Pequeno esforço, um exercício que você faz ele pra raciocinar, você vai entender. Você fala, não, peraí. Mas o que isso vai mudar? O que isso aí vai transferir pra mim que vai mudar alguma coisa? Você vai entender que o cara que tá lá acordou cedo, né, se arrumou pra poder trabalhar, tem conta pra pagar, tem família, tem problema. E no fim das contas é o interesse do cara que tá expondo o outro. Não vai mudar nada, cara. Uhum. E eu acho que é por isso que a própria recomendação da Globo, que a Globo manda uma série de recomendações pra gente reagir. Não reaja. Não reaja. Não reaja e, ao mesmo tempo, assim, quem está interno proteja as equipes. E aí, por isso que numa dessas a gente leva os links para dentro da emissora, ou faz ali na praça, em frente à TV. Que qualquer coisa corre para dentro, literalmente, e já aconteceu. Então, assim... E diminuiu ou está do mesmo jeito? Diminuiu um pouco. Diminuiu, sim. Diminuiu. Não, diminuiu relativamente bem, assim, sabe? Eu acho que com a pandemia, esse negócio de diminuir o número de pessoas na rua também pode ter ajudado, não sei. Mas se bem que no início, que estava mais intenso, estava mais... Mas ainda tem manifestações em frente à porta da emissora.
Não é uma manifestação com muita gente, tá, gente? A última que teve tinha, sei lá, 6 pessoas. Mas é aquele povo barulhento que faz, enfia o carro de som. Eles só não, então, mas o negócio só não entenderam ainda o horário melhor para eles manifestarem, porque geralmente eles vão no horário que não tem ninguém lá. Que eu vejo é que, tipo assim, esse pessoal desses movimentos de direita, dessa forma, eles têm um talento pra internet real. Eles sabem fazer volume e ocupar espaço. Sim. Muito melhor do que a esquerda. Com certeza. Eles sabem realmente ocupar, eles sabem fazer barulho, sabem ser passionais. Sim. De transferir, assim, isso aqui é uma paixão minha e eu compro a sua, entendeu? Vem comigo aqui. Sabe uma questão interessante? Que foi, eu acho que, na verdade, isso começou em 2013, né? O Gigante acordou. Isso, também acho. Eu lembro que eu estava no mestrado. E aí, eu chegando em casa, eu fui abordada por um desses manifestantes. Quando eu estava entrando na garagem, na época eu morava ali em frente aos Jesuítas. E aí minha garagem era muito exposta para a rua, para a Independência, Itamar Franco. E o carro ficava sempre com a bundinha para o lado de fora, assim. Então eu ficava muito exposta, sempre para entrar de carro ali. E um desses manifestantes, indo para concentrar na Praça do São Mateus, me abordou, assim. Não, devia ter uns 5, assim, no grupo. Só que eles vieram de uma forma que eu fiquei muito assustada, porque eu não estava realmente esperando. É que você não sabe, né, cara? Não, eu realmente não esperava isso, né? E aí eles vieram com cartaz, com coisas, eles começaram a bater no meu carro e tal. E não era... Porque hoje no meu prédio eu abro o portão eletrônico, fecho e entro. Lá não, eu tive que ficar esperando o porteiro abrir. E o cara demorou a beça para entrar. Gente, aquilo ali, eu passei um aperto, eu senti tão mal. A partir dali, eu comecei a entender o perigo que a gente estava com essa exposição. Só que a gente tomava pedrada de todos os lados. Aí depois o gigante acordou, passou, o gigante dormiu de novo. E aí veio essa questão da polarização mesmo, né? De petralha... Porque é golpista de um lado, é comunista do outro. Exatamente. Petralha de um lado e bolsominion do outro. Aquelas coisas. Do verde e amarelo, um dia verde e amarelo, outro dia vermelho. E a gente tomava pedrada de todos os lados. Aí eu comecei a pensar o seguinte, será que a gente está errado mesmo? Porque se eu tomo pedrada dos dois lados, é porque eu estou imparcial. Pois é. Mas o jornalismo não tem que ser imparcial. Sabe? Então aí eu passei, antes eu ficava com raiva, eu ficava, mas o cara não quer que eu cubra, aí vai falar, porque era assim, você não vai filmar, enfiava o dedo na câmera e tal. Nossa. Aí a gente realmente ia embora. Aí no dia seguinte, o que você vai dar de matéria? 30 segundos. Vocês realmente não conseguiam fazer nada. Aí ia no outro. Gravava lá. Aí eles ficavam contabilizando quanto tempo, tipo, você deu 1 minuto, meio pro outro, 30 segundos pro outro. Como que eu vou cobrir algo que não me deixaram filmar? Então, assim, até isso a gente viveu. Mas aí, assim, isso, com o tempo, a gente teve casos de repórter que foi encurralado mesmo no meio da manifestação, teve caso de repórter que foi preso, que ele subiu para fazer uma imagem num determinado estabelecimento. Fecharam a porta e trancaram ele do lado de fora, ele exposto ali, com toda a manifestação, ameaçando, gritando, e até fisicamente mesmo, ameaçando fisicamente. Então, assim, de todos os lados. Agressão de todos os tipos, de todos os lados. Não é uma agressão física só, né? Não. Porque a agressão moral é tão perigosa quanto, porque você fica psicologicamente... Exatamente. Então, assim, eu já fiquei mais chateada com isso. Mas no dia que eu comecei a pensar, eu estou fazendo, eu não estou omitindo, não estou mentindo, eu estou aqui cobrindo uma coisa e simplesmente sendo uma testemunha do que está acontecendo ali, gravando o que está, porque a recomendação da Globo que chegava é o seguinte, liga a câmera, deixa gravando, o que aparecer na frente dela vai ser o que vai para o ar. Aí aparecia cartaz, aparecia faixa, aparecia gente gritando, e aquilo tudo ia para o ar dos dois lados, né, do lado que fosse. De todos os lados. Do lado que fosse. E só que aí as pessoas interpretam do jeito que elas acham que é mais conveniente, né?